Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem assistindo aí em qualquer outro país, nesse imenso universo, né? Aqui os nossos irmãos, principalmente os nossos hermanos aqui, né? Vizinhos aqui da América do Sul, nossos hermanos argentinos, paraguaios, uruguaios, bolivianos, peruanos, equatorianos, chilenos, todos vocês, nossos irmãos aqui, né? Que estiver me assistindo aqui, né? Um abração para todos vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu queria pedir o seu joinha aí, né? Para o YouTube divulgar mais o meu trabalho. E queria pedir também para você que ainda não se inscreveu no meu canal, dá essa forcinha para mim aí. Não posso esquecer de pedir isso não, porque é muito importante essa força. E queria pedir também para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que está um pouquinho desanimado lá na seita, né? Porque já não está concordando mais com alguma coisa, mas lá não pode perguntar. Pode perguntar para mim aqui, pode perguntar para mim, tranquilo, tá? E aquele irmão que já foi testemunha de Jeová também, saiu, nem lembra mais daquilo lá, mas lembra de Jesus, lembra da palavra de Deus. Pode falar comigo também, pode bater um papo comigo aqui. Vai ser um prazer para mim bater um papo com você. E também eu queria falar para aquele irmão que já passou por uma seita, né? Teve uma experiência terrível, mas e gostaria de contar a sua experiência para ajudar outros, evitar que outros passem pelo que ele passou. Mas se você, meu irmão, você não tem experiência para fazer isso, você talvez é um pouco tímido, né? Faça um áudio aí, faça um áudio e manda para mim, que eu faço um vídeo aqui contando a sua história. Vai ser um prazer muito grande para mim, tá bom? Meu telefone é 99151 5617, o DDD é o 037 das Minas Gerais. Uai, que trem bom danado! Meus irmãos, hoje eu vou falar aqui de um assunto que eu até já falei sobre isso algumas vezes. Mas os irmãos sempre falam comigo, olha, fala mais, esse assunto vale a pena você bater em cima dele aí, porque... Então eu estou falando outra vez. É sobre a farsa, né? Essa farsa desse tal de corpo governante das Testemunhas de Jeová, esses 8 homens cafajestes que dominam sobre as Testemunhas de Jeová. A Sociedade Torre de Vigia, ela afirma que no início do cristianismo ali, havia um corpo governante ali em Jerusalém. Eles dizem que existia um corpo governante ali em Jerusalém. Mas eu vou mostrar claramente aqui que não tinha esse corpo governante em Jerusalém. Segundo eles, esse tal corpo governante era 8 apóstolos que ficavam ali constantemente para decidir aquelas questões mais difíceis. Na verdade, eles falam isso com base no Concílio de Jerusalém, realizado ali no ano de 49 depois de Cristo, quando alguns apóstolos e presbíteros reuniram para decidir uma questão que estava tirando a paz deles ali. O que estava acontecendo era que os judeus que haviam convertido ao cristianismo diziam que para os gentios converter ao cristianismo, os gentios tinham que circuncidar e guardar as leis de Moisés, ou seja, seguir as leis de Moisés. Então, isso aí estava tirando a paz dos irmãos ali. E eles reuniram para decidir essa questão. Então foi isso que aconteceu. Então, eles reuniram ali no concílio, nesse concílio ali, para tratar desse assunto. Então, ali foi decidido por eles a não colocar não colocar cargas pesadas nas costas dos gentios, né? Colocar coisas que nem os judeus não conseguiam seguir. Nem os judeus não conseguiam seguir aquelas leis. Agora, por que é que eles tinham que colocar aquilo ali nas costas dos gentios? Então, eles decidiram, olha, não vamos colocar essas cargas nas costas dos gentios. Coisa que nem os judeus puderam carregar. Na verdade, a Bíblia não diz que depois desse concílio, esses homens continuaram ali esperando para que outras questões viessem. Não, a Bíblia não diz isso. Ao contrário do que as TJs diz, logo após esse concílio,
logo após esse concílio, houve ali uma grande perseguição contra os judeus. Porque aqueles imperadores romanos queriam ser adorados como Deus. E os cristãos não queriam adorar eles. Os cristãos já conheciam Cristo e não, nós vamos adorar Cristo. Nós não adoramos vocês. Então eles começaram a perseguição e os cristãos se dispersaram. Os cristãos deram no pé ali. Se dispersaram por todo lado. Eu vou citar um exemplo aqui para provar para vocês que eu estou falando a verdade. Eu vou citar um exemplo aqui e vou provar. Prova disso é que o apóstolo Pedro fez parte daquele concílio de Jerusalém. Aquele concílio foi realizado no ano de 49, a história mostra isso para nós, no ano de 49. Quando o apóstolo Pedro escreveu a sua primeira carta, 7 anos depois, que a história mostra que a primeira carta de Pedro foi escrita no ano de 56 depois de Cristo, 7 anos depois, Pedro escreveu a sua primeira carta. 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, mostra que quando Pedro escreveu a sua primeira carta, ele estava em Babilônia. Pedro não estava em Jerusalém. 7 anos depois, Pedro estava em Babilônia. Pedro não estava em Jerusalém. Então, meus irmãos, não era para Pedro estar ali em Jerusalém? Se Pedro fez parte daquele concílio, segundo eles, então, Pedro era do corpo governante, então. Por que é que Pedro não estava ali? Pedro estava em Babilônia. Me explica isso aí, ó, sociedade torre de vigia. Agora veja, meus irmãos. Pedro escreveu a sua primeira carta diretamente de Babilônia. E qual que era o objetivo da primeira carta de Pedro? O objetivo da primeira carta de Pedro era encorajar os irmãos que haviam se dispersado pelo mundo afora. Vocês podem confirmar isso na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 1. Pedro escreveu a sua primeira carta encorajando os irmãos que haviam se dispersado. E Pedro também havia dispersado, porque Pedro estava em Babilônia. Pedro não estava em Jerusalém. Viram, meus irmãos, a contradição das palavras do corpo governante, dessa testemunha de Jeová? Agora, eu gostaria de considerar com vocês as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 1, versículos 15 a 17. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que quando Deus designou ele para pregar para os gentios, ele nem subiu a Jerusalém para consultar aqueles apóstolos que estavam ali em Jerusalém, não. Pedro designou Paulo. Paulo não foi buscar corpo governante, Paulo não foi consultar corpo governante, perguntar, eu posso ir pregar? Não. Deus disse para Paulo, vai pregar para os gentios. Paulo se mandou e foi pregar para os gentios. Paulo não foi buscar corpo governante, não. Aqui, Paulo disse assim, quando Deus designou ele para pregar para os gentios, ele imediatamente, ele disse assim, nem retornei a Jerusalém para os apóstolos que já estavam lá antes de mim. Não. O que Paulo fez? Partiu para a região da Arábia e depois voltou para Damasco. Isso está em Gálatas capítulo 1, versículos 15 a 17. Agora veja, meus irmãos, o que é que o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 18 e 19. Vamos ver se havia um corpo governante ali. Então veja, meus irmãos, aqui Deus mandou que Paulo fosse pregar para os gentios. Então Paulo partiu imediatamente para a região da Arábia e depois para Damasco. Agora, em Gálatas, no capítulo 1, versículos 18 e 19, Paulo disse assim, depois de 3 anos e meio, retornei a Jerusalém para avistar-me com Cefas, ou seja, Pedro. Paulo partiu, 3 anos e meio depois, Paulo retornou a Jerusalém para encontrar com Pedro. E aqui Paulo diz que permaneceu com Pedro por 15 dias. Agora vamos ver aqui,
Preste atenção nesse texto aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Olha aqui, ó. Preste atenção nas palavras de Paulo. Ó. E não havia ali outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Viram? Não havia outro apóstolo em Jerusalém, senão Tiago, o irmão de Jesus. Agora, deixa eu perguntar para as testemunhas de Jeová. Onde estava o corpo governante? Onde é que estava o corpo governante? Vocês me devem essa explicação. Vocês têm que me explicar. Onde estava o corpo governante? Vocês não respondem qualquer pergunta? Vocês não dizem que qualquer pergunta que fizer para vocês, vocês respondem? Então me responde isso aqui, ó. Paulo recebeu uma ordem de Deus, partiu imediatamente, né? Partiu imediatamente para a região da Arábia e para Damasco. 3 anos e meio depois, Paulo retorna a Jerusalém para encontrar com Pedro. Permanece com Pedro ali por 15 dias. Ó, e não havia outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Onde estava o corpo governante? Me responda, por favor, eu gostaria de ter essa resposta. Agora, meus irmãos, agora nós vamos analisar aqui as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, versículos 1 e depois o versículo 6. Então veja, meus irmãos, após Paulo permanecer 15 dias com o apóstolo Pedro, Paulo viajou de novo. Viajou de novo para pregar. Em Gálatas, no capítulo 2, versículo 1, aqui diz que 14 anos e meio depois, Paulo retornou a Jerusalém. 14 anos e meio depois, Paulo retornou a Jerusalém. Agora, Gálatas, no capítulo 2, versículo 6, vamos ver o que é que o apóstolo Paulo vai falar daquelas pessoas que se julgava mais influente ali entre os cristãos, aquelas pessoas que se julgava mais importante. Vamos ver o que Paulo falava a respeito deles. Gálatas, capítulo 2, versículo 6. O apóstolo Paulo disse assim, aqui ó. Gálatas, capítulo 2, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, os que tinham sido outrora, não me interessa. Preste atenção. Vamos ler isso mais uma vez aqui. Quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, os quais tinha sido outrora, não me interessa. Deus não quer aparência do homem. A esses eu digo que não me parecia, que se me parecia ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Então veja, meus irmãos, veja o que o apóstolo Pedro diz. O apóstolo Paulo, vamos ler. Quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, os quais tinha sido outrora, não me interessa. Deus não quer aparência. Deus não quer a aparência do homem. Mas esses digo que me parecia ser alguma coisa, nada me acrescenta. Aquelas pessoas que pareciam ser de grande influência, aqueles apóstolos que se buscava destaque dentre os outros, para o apóstolo Paulo, nada interessa para ele. Então isso mostra que que não havia corpo governante. O apóstolo Paulo diz que aqueles que pareciam ser alguma coisa, não acrescentava nada para ele. Então veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele se tornou apóstolo depois da morte de Cristo. O apóstolo Paulo se tornou apóstolo já bem depois da morte de Cristo. Então Paulo estava dizendo que aqueles que já eram apóstolos antes dele, e que muitos ali se achavam muito importante, esses não acrescentavam para ele. Está vendo, meus irmãos? Viram aqui? Paulo estava dizendo que aqueles apóstolos que pareciam ser de muita influência, não. Que Deus
Deus não quer aparência de homem. Deus quer seriedade. Seja lá em quem for, seja naquele que é servo de Deus há muitos e muitos anos, ou seja naquele que conheceu Cristo agora. Talvez aquele que já conhece a Cristo há muitos e muitos anos não tenha seriedade, não tenha o compromisso com Deus que um que conheceu Cristo agora tem. Então isso não interessa. O que interessa para Deus é a seriedade. É a seriedade com que a pessoa leva a palavra de Deus. É a fé que a pessoa tem em Jesus. Isso sim, isso é que Deus quer ver. Então, meus irmãos, eu acho que ficou bem claro. Eu acho que ficou bem claro nesse vídeo aqui. Que não existiu um corpo governante ali em Jerusalém. Que houve apenas uma reunião, o Concílio de Jerusalém, para resolver um problema. Que aconteceu esse concílio, a história mostra para nós que foi no ano de 49 depois de Cristo. E que depois disso, os cristãos dispersaram. Não ficou 8 homens ali, ou 9, que agora nem 8 mais não é 9, né? Não ficou 9 homens ali em Jerusalém, aguardando que os outros pregassem e depois, quando houvesse um problema, trazia ali para eles resolver, não. Até porque os imperadores romanos ali fizeram com que todos se dispersassem. Todos os cristãos tiveram que dar no pé se não quisessem morrer. Ou adorar os imperadores como se fosse Deus, ou morrer. Então eles preferiram dispersar. E Cristo fez com que isso acontecesse para que os cristãos dispersassem e onde quer que eles fossem, eles levassem a mensagem de Cristo. Então, essa dispersão foi uma provisão de Cristo para que, onde quer que os cristãos fossem, a mensagem de Cristo fosse pregada. Então é isso aí, meus irmãos. Corpo governante das Testemunhas de Jeová é uma farsa das maiores que já existiu.